Fala galera, Ei, gente. no começo do vídeo eu quero dar aqui alguns recados que é o seguinte. A gente comentou que ia estar fazendo um passeio hoje, que no caso hoje é domingo, né? Esse vídeo vai estar saindo segunda? Segunda. Tá, hoje domingo a gente ia estar fazendo um passeio e a gente ia filmar o dia inteiro, fazer um vlog legal pra vocês. Só que amanheceu o mundo acabando de chuva. Desde ontem tá chovendo, choveu a noite inteira, amanheceu chovendo e tá chovendo até agora. Aí o passeio ia ser no Parque Aquático Termas Internacional. Ia ser bem da hora. Só que, né? Mas se vocês ainda querem ver esse vídeo, comenta aí que domingo que vem provavelmente não vai estar mais chovendo e a gente vai. E na terça a gente vai estar gravando aquele outro que a gente falou também, que vai ser um dia inteiro agradando minha namorada. No caso, eu o dia inteiro agradando essa pessoa aqui. Pra postar na quarta. E a gente também vai estar gravando o desafio do pause. Se vocês apoiam, comenta aí. E esse vídeo vai ser um pouco sobre a gente, pra vocês conhecerem a gente, a nossa trajetória e tal. É porque muita gente pediu nos comentários pra gravar um vídeo falando um pouco mais sobre a gente, como a gente se conheceu, a nossa história. E a gente tá aqui pra gravar. E se vocês quiserem que a gente grava também um vídeo de perguntas e respostas, porque a gente vai falar muita coisa da gente aqui, mas vai ter muita coisa ainda que a gente não vai falar, que vocês vão querer saber, provavelmente. Aí é o seguinte, comenta aí se vocês querem um vídeo de perguntas e respostas e segue a gente no Instagram, que é @ItaloIvacela, tudo junto. Que quando a gente for gravar, a gente vai estar pedindo as perguntas no nosso Instagram. Vamos pro vídeo. Bom, Como que a gente se conheceu? não, vou começar bem, vamos falar bem detalhadamente. Tá. Em 2014 era para eu ter formado. Então, né? Em 2014 era para eu ter formado. Até então eu tinha formado, né? Na cabeça dele. Eu ele fiquei tinha com formado. algumas recuperações no final do ano. Mas aí eu fui lá, fiz todas as recuperações, tudo certinho. Aí no final do ano eu fui lá, todos os professores falaram que eu tinha passado. Fui lá no último dia, o quadro que estava lá com o nome dos alunos reprovados, o meu não estava, ou seja, estava aprovado, né? Nem voltei mais na escola. Só que no meio do ano de 2015, eu fui lá pegar o meu histórico escolar. Aí a mulher vira pra mim e fala que não tinha como pegar o histórico porque eu não tinha formado. Não sei o que aconteceu, erro da escola. Aí, resumindo, tomei bomba em 2014 e fiquei em 2015 sem estudar, porque né, já estava na metade do ano. Aí vou eu em 2016 para a escola, fazer o terceiro ano de novo. Primeiro dia de aula, eu chego, aí eu sento lá no fundo e lá na frente tá ela com um amigo dela, que há uns 2 anos atrás tinha sido amigo meu, só que a gente não se falava mais. Aí nisso já começou a falar os dois sobre mim, né? Sim. Ele falando de mim pra ela e não sei o quê. Eu comecei a conhecer ele através desse amigo que a gente tinha em comum, que ele me falava, né, muito sobre ele e tal. E nisso já começou a troca de olhar. Eu sentava lá na frente, ele lá atrás. Aí eu dava aquela olhada pra trás, ele tava me olhando, eu virava na hora. Aí ele olhava, eu tava olhando pra ele. E essa troca de olhares durou bastante. Foi mesmo. Aí, a gente não começou a se conversar assim, né? Não, era todos dois. A gente é muito tímido. Eu não sei quem é mais. Eu. Ah, não sei. Então, a gente era muito tímido, então a gente não tinha, assim, a gente só ficava se olhando o tempo inteiro. Não tinha, ele não teve a atitude de chegar pra mim conversar e eu muito menos. Aí foi passando o tempo e... Nem no WhatsApp a gente não conversava. Não. Um tinha o número do outro, mas a gente fica... Foi em abril, a gente começou a trocar status, colocar status um pro outro. Tudo começou, assim, sabe aqueles grupos aqueles grupos de WhatsApp? A gente tinha uma brincadeira que a gente fazia pergunta no privado com um número, aí a gente respondia e tal.
aí Respondia nisso... no grupo. Respondia no grupo. Aí nisso, o meu nome já tinha rolado através dele respondendo. O D, já falei, citei o nome dele também no grupo. E aí a gente tinha um contato um do outro, ficava olhando a foto e tal. Eis que começou uma troca de status. Que a gente tem esses prints desses status até hoje. A gente vai colocar aqui pra vocês verem. E essa troca de status durou bastante. Nossa, foi assim... Os status meu atingiu pessoas que eu tinha nos meus contatos. Dele saiu atingindo... Enfim, vários iludidos da minha parte, várias iludidas da parte dele foram atingidos, mas até que eu criei coragem pra chamar ele no WhatsApp. Mas criou coragem, não criou coragem. Ela chamou depois de algumas indiretas que eu mandei. Sim, sim. A gente vai colocar todos esses prints aqui pra vocês verem. Eu falando, ele respondendo e vice-versa. Aí depois dessas indiretas, eu mandei aquela luinha do WhatsApp pra ele, Só sabe? Isso. Nem Só isso, não é nada. Eu mandei, guardei o celular e saí correndo esperando ele responder. Aí foi aí que a gente começou a conversar. Só que aí começamos a conversar, aí chegava perto na escola, não tinha coragem nem de olhar na cara do outro, mas pelo WhatsApp era aquela coisa normal, como já conhecia há muito tempo. Né? E pessoalmente a gente falava dia, noite e madrugada no WhatsApp. O tempo inteiro. Aí de madrugada a gente começava a mandar aqueles gifs. A gente, assim, antes de a gente começar a namorar, a gente virou bem amigo, já conhecia muito um do outro e tal. E depois dessas conversas no WhatsApp, eis que nossos amigos ficaram perguntando, tipo, já marcou pra ficar, já rolou o primeiro beijo e tal. E não, porque nenhum dos dois tinha atitude. Ou quando a gente marcava pra poder ficar, sempre acontecia alguma coisa. Chegava alguém, enfim. E na nossa sala era tudo um bando de retardado, igual nós assim mesmo. Aí tinha umas brincadeirinhas dentro de sala, de ficar um pegando bala na boca do outro. Certo dia todo mundo começou a falar pra eu ir lá pegar a bala dela, né? Aí ela lá na frente colocou a bala na boca, eu saí lá de trás do meu lugar, peguei a bala na boca dela. Aí todo mundo começou a gritar e tal. Aí foi mó zoeira. Aí depois disso a gente começou a ficar junto no recreio. Ficar junto só de conversar mesmo e tal. A gente ficava abraçado. Sim, mas nunca tinha dado o primeiro beijo. E aí nisso como é que fala? Os amigos que assim Já começou a torciam ficar pra gente doido, ficar né? junto, sabe? Não aguentava mais aquela Não, coisa. tô falando os que não queriam ver a gente, né? Tá. Do lado dela, no caso. Começou a ficar doido, né? Aí teve gente falando que não ia com a minha cara. Sempre Enfim, né? Enfim. Sabe quando você gosta de uma pessoa e 1 milhão de pessoas gostam dela também e começa, né? Ficar doido. Mas... E assim, aí começa a parte de como foi o primeiro beijo. Então... Detalhe, as trocas de status foi em abril. O primeiro beijo horrível foi só em junho. Não foi nenhum beijo, praticamente. Foi muito ruim. Como que foi esse beijo? Ninguém já aguentava mais esse rolo nosso, né? Aí certo dia na saída da escola, aquela muvuca. A gente tava indo embora juntos com o nosso amigo, porque a gente ia passar pra fazer uma pesquisa em algum lugar. Aí a gente tava indo junto, embora. E do nada surge uma amiga nossa daqui, outra dali, pega a cabeça dele, a minha, e faz assim. Aí, nossa, e foi aquela maravilha. Muvuca, saída da escola, todo mundo olhando. Não deu nem muito aí, certo, não foi nem bem. Aí juntou a escola toda olhando, e a gente, eu vermelha, ele nem se fala. Eu tava de batom vermelho, elas esfregaram a nossa boca. Fiquei todo... Ele ficou igual um palhaço, todo rebocado. E depois disso, a gente... Aí depois disso, a gente começou a ir pra outros lugares depois da escola, tipo, sombra debaixo de árvore, ficar de boa.
algumas ruas lá perto da escola que a gente gostava de ficar também. Aí a gente ficava sentado em algum passeio, debaixo de uma sombra. A gente não... Depois disso a gente não Foi se soltando. desgrudou mais. O recreio era o recreio todo, gente. Sério. O tempo inteiro, eu vou colocar uma foto, eu tenho tudo. No recreio, a gente, assim, ó, abraçado. O tempo inteiro. E o povo incomodava tanto com a gente. Nossa, Parece que nosso brilho era tanto, né? Que até a professora chamou nossos pais lá, falando que a gente tava beijando dentro da sala, velho. Não, ela ainda especificou de beijo. Beijando de Ítalo língua e dentro Marcela da beijando de sala. língua dentro da sala. Aí vai a mãe dele, vai a minha mãe. Porque a gente não é desse jeito, sabe? A gente não ia desrespeitar a professora lá dentro da sala. E todo mundo assim, tirando aqueles que não gostavam de ver a gente junto, que apoiou a professora. Agora o resto, todo mundo ficou contra a professora porque Até a gente tava nossas mães mesmo, conversando. nossas mães conhecem a gente, sabe? Sim. E a professora ouviu, só ouviu elas falar, porque nossas porque- mães questionou ainda e tal. Que a gente não tinha feito isso, sabe? Tinha até professor pra implicar, o povo da escola. Não sei como, foi a gente começar a ficar junto que surgiu muita gente pra poder querer atrapalhar, pra ficar de implicância e tal. Mas, Aí depois do primeiro beijo a gente ficou conversando, igual a gente conversava no WhatsApp, e eis que ele resolveu, assim, eu tava conversando com ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, tal amigo nosso falou que a gente não daria certo, porque eu tinha muito amigo e tal, e ele é muito ciumento. Aí eu falei, não, aí tipo, a partir do momento que a gente começar a namorar, eu sei as amizades, eu sei o meu lugar e tal. Aí ele pegou e falou, namora comigo. Foi esse pedido de namoro, não sabe? teve um pedido decente, né? Pois é, por isso que no pedido de casamento ele vai ter que caprichar, porque Vai ser um baita não pedido. teve pedido de namoro. Vai ser um baita pedido de casamento ou não. Enfim, né? E Foi no depois- dia 7/6/2016 que a É, gente começou inclusive esse namoro comigo. Eu tenho print desse pedido de namoro, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Inclusive, essa é a data que a gente comemora, todo dia 7. E dia 7/6. 7 de junho agora a gente faz 3 anos, né? A gente tá com 2 anos e 8 meses. Sim, 3 anos de namoro. Ela tava com 16 anos e eu com 18. Agora ela tá com 19 e eu com 21. E nisso, depois que a gente começou a namorar, A gente passou surgiu- por muita coisa, Nossa, muita coisa. surgiu muita coisa pra, assim, atrapalhar, muita dificuldade. Primeiro que a gente namorou um bom tempo sem o meu pai saber. Os O pai pais, dela é uma pessoa muito difícil. muito. Os pais dele sabiam, a minha mãe sabia, só meu pai que não sabia. Aí a gente era muito difícil porque eu não podia sair com a família dele porque meu pai não sabia, mas aí saía eu e ele. Minha mãe ajudava muito a gente sair e tal. E nesse tempo que meu pai não sabia, a gente tipo tinha que ficar só depois da escola e tal e conversar pelo WhatsApp, não saía nem nada. O pai dela é a pessoa mais difícil desse mundo. Ele é muito fechado, muito bravo. Não sai de casa pra nada. Não Ele sai é só pra complicado. trabalhar. Não sai nem com ela, nem com a mãe dela, nem com a gente, nem com ninguém. E no dia que eu tomei coragem pra ir na casa Depois dela... de um tempo, foi acontecendo umas coisas e tal, aí ele foi pra pedir meu pai, minha mãe namoro. Aí, nossa, esse menino chegou lá, suado. Não, eu vermelho. cheguei na esquina, ele já tava no portão. Ele Aí eu travou dava na esquina, aí eu ele dei um não passo saiu, pra não. frente, será que eu vou? E voltava. Não, eu vou. Aí dava 2 passos, voltava. Aí eu fui, cheguei no portão, cumprimentei ele. Custei falar baixinho, queria conversar com o senhor. Beleza, pode ir lá, depois eu subo lá, vai lá. Aí eu fui, entrei, fiquei lá Tava esperando. tranquila, né?
Hã? Eu tava tranquila. Ah, mas até que, por incrível que pareça, eu fiquei tranquilo também. É. Aí eu fiquei lá sentado esperando ele subir e tal. Aí ele subiu. Aí eu falei. É que eu e a Marcela é da mesma sala, a gente tá se conhecendo há um tempo já e tal. Bastante. E a gente tá gostando e eu vim pedir a permissão de vocês pra namorar, só isso. Aí ele, na moral eu posso até deixar, Querer eu mas, não quero, mas eu posso até deixar. mas eu não tenho fia pra brincadeira aqui não. Eu não gosto que fica saindo, nada, é dentro de casa e pronto. Mas, beleza. Aí, as primeiras semanas, eu acho que o primeiro mês eu custava, tipo, eu ia lá todo tímido e tal. Nossa, quando ele começou a frequentar lá em casa depois que ele pediu meu pai, a gente ficava igual dois bobos na varanda, comendo um biscoitinho, brincando com o cachorro, olhando quem passava na varanda. A gente não fazia isso daqui, ó. Beleza, derrubou foto aí, ó. Cai só o imã daqui, ó. A gente não mal conversava, ficava igual dois bobos. Até que foi acostumando e tal. Hoje em dia, ela já viajou 7 vezes comigo. A gente sai quase todo dia, praticamente. A gente sai pra algum lugar. Eu venho pra casa dele, ele vai lá pra casa, a gente Tranquilo, ele ainda é difícil, meu mas... sogro, mas tranquilo, acostumou comigo, né, e tal. E nesse tempo, igual a gente tava falando, que a gente passou por muita dificuldade, a primeira, assim, maior que a gente passou foi em questão de religião, eu acho. Porque, assim, minha mãe sempre foi católica. Aí eu acompanhava ela na igreja e tal. Só que, assim, às vezes eu saía de casa e ia dormir na casa das minhas primas, escondido, pra poder ir na igreja evangélica, que eu sempre gostei. E ela não deixava, me xingava e tal. Aí até que eu ia com ela, mas por ir mesmo, pra ela não ficar chateada. Eu fui na crisma dela. E foi lá Sim. que eu vi o pai dela a primeira vez, ele me viu, só cumprimentei, nem imaginava nada. Mas foi pouco depois disso, né? Foi pouco depois disso que eu fui na sua casa. Não demorou muito não, depois da crisma. Minha crisma foi em dezembro, você foi lá em casa em janeiro. Foi. Aí minha avó até olhou pra ele e falou assim: você tá com cara de ser namorado da Marcela, hein? Aí meu pai só falou assim: sendo trabalhado, tá bom. Tá bom. Por incrível que pareça, eu acho que foi isso que me deu ânimo, né? Pra ele ter falado isso, é de se estranhar. E como eu tava falando sobre a religião, minha mãe sempre foi muito católica e ele, a família dele, sempre são evangélicos. E nessa parte eu acho que sempre vai ter que contar, né? Porque, tipo, lá na igreja, quando... Eu comecei a namorar e meu pai foi conversar com o pastor e tal, falar que eu tava conhecendo uma pessoa, querendo namorar, e ela era católica, né? Porque tem que pedir instrução do pastor, né? Aí o pastor meio que falou que eu tava querendo batizar na igreja, ele tava fazendo pré-batismo. Aí eu ia ter que parar e que isso ia me atrapalhar e tal. Mas acabou que eu abri mão disso, eu deixei de batizar e tudo, pra não desistir da gente, né? Depois de tudo que a gente já tinha passado e tinha sentimento, né? Não era à toa, não era brincadeirinha. Aí eu deixei de batizar e tal, e pra continuar o nosso namoro. Aí depois de muita conversa, muito tempo nisso e tal, eu convidei ela pra ir lá na igreja, ela foi, encostou, foi de novo, continuou indo e tal. Aí a mãe dela já começou a apoiar mais. Gato, corta essa parte. A parte que eu tinha que mudar de religião, minha mãe não gostava, e a gente tá falando do vídeo que eu chorei, a gente chorou demais. Essa é a parte disso. Você não falou disso. Que o pastor falou que o namorado tinha que ser. Por isso que foi muito difícil esse acontecimento na nossa vida, porque por causa do que o pastor falou mesmo, que a gente achava que a gente não ia poder namorar mais.
E depois disso, igual que ele conversou com o pastor, com o tio dele, que às vezes a gente ia ter que terminar por causa disso, que minha mãe não deixava eu ir pra igreja e tal. E assim, eu não fui pra igreja por causa dele. Ela foi uma vez porque eu convidei, né? Sim. Mas ela foi gostando e tal, e foi fazendo com eu já gosto. tinha ido outras vezes em outras igrejas, frequentava a igreja evangélica que eu gostava. E nisso que ele conversou, que a gente pensou que a gente ia ter que se separar, a gente ficava triste dia e noite. Eu ficava na escola chorando, em casa só chorando o tempo inteiro, pensando que ia ficar sem meu purgante, mas até que, igual depois que a gente foi na igreja, minha mãe começou a gostar e tal, e aí eu comecei a frequentar, graças a Deus, e hoje ela tá lá com a gente também, não por causa de mim, por causa dele não, porque ela também gosta, e essa foi, eu acho que uma das piores coisas, né? A gente chegou da igreja agora, a gente tava na igreja. No caso, eu já tô toda mendiga aqui, mas ele ainda está nos trajes. E nisso, todo mês a gente comemora, a gente faz textinho, né? A gente sai pra comer. Nossa, mas a gente já passou muita coisa junto. De tudo vocês podem imaginar, até assalto. Assalto, era muita briga. Ele era muito ciumento, muito ciumento. E assim, eu também não fico pra trás, mas ele era bem mais. A gente brigava direto, era quase todo dia por causa de ciúmes, da parte dele, que ele assim, cismava, colocava as coisas na cabeça e não tirava. A gente já quase chegou a terminar por causa disso, sabe? Hoje a gente já mudou em vista do que era, sim, 100%, porque ainda tem ciúmes, é claro, mas não do jeito que era, porque ele era impossível. Não aguentava. Enfim. Eu tenho meu guarda-roupa cheio de mimo que ela faz pra mim. Isso é um amor. Muita coisinha ela faz. A gente procura sempre, igual, desde sempre, quando a gente começou. A primeira coisa que eu dei ele foi na escola, depois que ele me pediu namoro, uma caixinha cheia de bis com os motivos, e eu continuo até hoje, porque assim, eu gosto, ele gosta e tal. A gente procura sempre estar agradando o outro, porque a gente acha que igual no relacionamento tem que ter isso. No primeiro aniversário dela que a gente tava junto, eu dei ela um urso maior que eu. Um urso grandão, tá lá até hoje. Sim. No segundo aniversário dela, eu dei a festa surpresa e você me deu um vestido. Vestido, uma festa surpresa. E no terceiro aniversário, que foi agora em dezembro, eu dei 2 sandálias, um buquê e uma cesta da Cacau Show. Né? Igual sempre a gente procura estar. E nos meus aniversários? No primeiro, a gente ainda tava no começo, ainda tava muito tímida. Eu faço aniversário em outubro. Sim, a gente tinha começado em junho e em outubro já foi aniversário dele, foi aqui na casa dele. Eu dei ele uma carta metro enorme, metro de carta. Enorme, e dei ele uma blusa que ele tem. Foi a blusa do vídeo. A blusa do vídeo. A blusa do vídeo do desafio. Do desafio do balão. No segundo aniversário... Foi sexta, né? Não, eu decorei o quarto dele todo, dele outra blusa, gente, de tudo que a gente tá falando, a gente tem foto. Até semana passada ainda tinha uns negócios aqui no meu quarto, tem até um coraçãozinho aqui, foi o único que restou, que ela decorou meu quarto e tal. Tudo que a gente tá falando, muita coisa a gente tem foto, então a gente vai deixando aqui pra vocês verem. E agora no último eu acordei ele com uma cesta e um café da manhã na cama. Uma cesta, me deu um tênis. Dele, um tênis. De 1 ano de namoro, o que eu te dei? Não sei. Nossa! Não sei! Sério? Não lembro. Aliança? Não. Foi não, foi?
Não, a aliança foi com 6 meses de namoro. É, Tem a código aliança também, não tem? tem. Até que eu perdi a minha aliança na primeira viagem que a gente fez. Perdeu na E ele piscina. teve que me dar outra. Mas, amor, Bebê. um ano de namoro, acho que a gente saiu. Eu te dei uma... Foi. A gente saiu, você não me deu nada, porque eu te dei... Eu dei ele esse urso. Não, o urso foi junto com a cesta de... Dentro da cesta, foi um ano de namoro. Não Que a gente foi. foi pro cantinho. Foi sim. Enfim, e de 2 anos? Que você me deu? É? Não sei, você não me deu nada, cara. Isso, cara. O que você me deu? Você não me deu nada. O que mais fez de 2 anos? A gente foi pro shopping. Não, Foi só sim. isso não. A gente foi pro shopping. Foi sim, olha, tem uma foto aqui e eu fiz alguma verdade pra você. Te dei o negócio da Cacau Show. De 2 anos. A gente só foi pro shopping. Nem 1 ano, nem 2 anos. Você não me deu A nada. gente foi escrever um textão cabuloso, que você tava metiendo o saco. Negócio de 2 anos, não lembro de quê. Tá. E Não tem tá essa parte chegando os 3 anos. Em junho. Será que de 3 anos vai ser um pedido de casamento? Pelo menos um noivado, né? Eu não sei. Tá chegando aí, vamos ver. Nossa, de novo! Enfim, tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, acho que o resto mesmo é mais, sim, umas perguntas, igual se vocês tiveram alguma dúvida, se a gente não tiver Quem explicado quiser, direito. tiver pergunta pra fazer, fala que a gente vai fazer um vídeo e segue no Instagram, @Ítalo e Marcelo, vai estar na É descrição. o link. E lá a gente vai fazer vai pedir as perguntas. Sim. E é isso. Tem, Então, assim, foi resumidamente, porque igual a gente já passou por muita coisa. no dia que a gente foi assaltado, foi muito engraçado. A gente estava indo para uma festa de 15 anos, num sítio, uma rua bem escura, sem iluminação nenhuma. Aí veio um camarada de uma outra rua assim, ó, tava só nós dois, nossos pais bem na frente já. Aí ele já veio com a arma assim, mostrando a gente e falando, passa o celular e some daqui, não quero ver vocês mais não. Aí ela passou o celular, roubou só o celular dela e ela Eu foi saí correndo na correndo. frente, tropicando, caindo no na poço poça de de lama. lama, ralando o joelho e foi isso. É muita coisa, igual, acho que se encaixa mais em vídeo de perguntas mesmo, vocês vão conhecendo mais ao longo dos vídeos e eu acho que deu pra explicar bastante. Esse vídeo foi pra não ficar sem vídeo no canal, porque a gente não teve como fazer o passeio hoje, porque choveu, e pra vocês conhecerem um pouco da gente. O próximo vídeo vai ser um dia inteiro fazendo as vontades dela. Não, eu acho que o desafio do pause vem primeiro. Não sei, um desses dois. Os dois. A gente vai A gravar, gente vai vai gravar na gravando terça e todos os postar na dois. quarta. E a gente deu retorno bom no vlog que a gente fez, igual Vamos estar falando fazendo pra bastante gente, vlog pra vocês. falando pra gente mostrar mais nosso dia a dia, rotina de casa e tal. Então a gente vai estar fazendo assim mais vlogs e. Se você apoia, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com todo mundo aí pra dar uma força pra gente. Segue a gente no Instagram que vai estar na descrição. E deixa sugestão de vídeos aí embaixo. Sim, inclusive vídeos de desafios, pode deixar os desafios aqui embaixo, que ele que gosta de passar vergonha vai estar fazendo. O desafio do pause, quem vai passar vergonha? Eu vou te dar o pause. Não, dá pause. Mas Vamos ver o que vai dar. se gostarem, a gente faz ao contrário depois. E é isso. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e Tchau. tchau.